você precisa conversar, e você precisa ir para uma situação, para um ambiente, né, para um talk, em que você converse o tempo todo. Você não seja só ouvinte. Você precisa estar de forma mais ativa, falando. De preferência, você e mais. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E agora vamos começar aqui, onde eu vou chamar algumas pessoas aqui para me fazerem perguntas, onde eu consiga ajudar vocês a chegar mais perto da fluência, tá? Então vamos lá, façam as suas solicitações ou escrevam aqui nos comentários. Tem uma pergunta, me chama, tá bom? Hello, how are you? How are you? I'm good, thanks. Oi, Cíntia, Seu tudo nome bem? é Daniel. Daniel de Sou o onde? Daniel. Eu sou aqui do interior de São Paulo. Cíntia, eu queria tirar uma dúvida com você, porque eu assisti algumas séries na Netflix e eu converso com alguns americanos ou canadenses no Discord, que eu gosto de praticar o inglês conversando. Uhum. E eu escuto eles dizendo uma expressão que eu nunca entendi o significado. Já pesquisei no Google, mas nunca encontrei. Vou colocar ela numa frase para ver se eu Tá. consigo fazer com que você me ajude. Eles falam, tipo assim, I low-key wanna buy a new phone. Low-key. E eu nunca soube o que significa esse low-key. Eu já vi em várias séries da Netflix e já ouvi Uhum. eles mesmos falando. Só que eu nunca Uhum. entendi. Eu já pedi pra eles me explicarem, só que não conseguiram me explicar. E eu Eles tenho não essa conseguem dúvida. te Eu queria explicar saber usar no o meu, que eu é? queria saber usar no meu vocabulário, sabe? Eles não conseguem te explicar o que é. Não conseguem. Tipo, eles tentaram, mas não soube falar assim exatamente, sabe? E eu Tá, eles fiquei naquela falam dúvida. I low key. Essa é a estrutura? Isso, tipo, tipo, I low-key wanna buy some new clothes for me. Uhum. E você entende que é no sentido de quê? Fico Eu entendo que é feliz, tipo fico assim, eu entendo meio triste. que, tipo, eu meio que quero fazer aquilo, mas eu não sei se é esse o real significado da expressão. Mas ó, I low key when I buy. Você usou when, não foi? Não, I low-key wanna buy some new clothes. Ah, I low key, I wanna. Pra falar verdade pra você, nunca ouvi isso. Low key me parece uma coisa muito gíria, né? Então, eu acho que é um E slang que eles usam, uma gíria, é, realmente. é um slang muito fora do que as pessoas usam, digamos, na vida. Porque tem a diferença entre a vida real e a vida no Twitter. A vida Hum. real e a vida, entende? Sim, sim, Então, sim. assim como no português, as pessoas falam umas coisas no Twitter que eu não faço ideia do que é. Tipo, eles escrevem Uhum. umas coisas que eu falo, não sei, nunca ouvi. Então, Sim, me sim. soa como algo assim, que as pessoas usariam meio que num universo, num mundo paralelo, sabe? Entendi. Mas eu nunca vi ninguém usando isso na vida real, digamos assim, numa conversa, quando eu encontro uma Uhum. pessoa, quando eu fui fazer intercâmbio. Nem mesmo em Olha, eu séries, acho assim. eu tenho uma suposição e eu acho que essa expressão é usada mais por adolescentes, assim, por público mais jovem, Acredito que sim. porque foi o que eu costumo ouvir tanto de pessoas mesmo conversando, tanto nos seriados que eu assisto. E eu nunca ouvi uma pessoa mais assim, mais adulta conversar usando esse tipo de vocábulo. Mas eu acredito que eu vou ter que dar mais uma pesquisada e conversar para Mas descobrir se mesmo, eles porque não eu conseguem te fiquei. explicar o que é muito estranho, né? Como assim eles não conseguem te explicar o que é? É porque, assim, teve um dia que eu perguntei pra uma menina, o que significa quando você diz low-key? Aí eu não lembro qual foi a explicação dela, mas aí ela meio que se enrolou, assim, e não conseguiu me dar uma informação clara e objetiva. Ela meio que tentou falar como ela usa aquela expressão, mas ela não me falou o significado dela em si, entendeu? Uhum. É. Aí eu queria saber, assim, talvez se alguém pudesse me ajudar, porque eu vejo que eles também usam muitas abreviações, assim. Por exemplo, Mas not se gonna você lie, não vou pesquisar. mentir, eles colocam NGL. Ou então, to be honest, TBH, eles abreviam Sim, muito no sim, inglês escrito. sim. Uhum, sim. Mas olha, eu posso te afirmar que você não precisa falar assim para ser fluente. Uhum, Inclusive, isso talvez nem é porque tem muita questão de combinar com o seu tipo de fala escrita. Eu não sou a pessoa entendi. que escrevo em várias siglas no WhatsApp. Eu sou a pessoa que escreve tudo normal, igual, né, se eu Eu tivesse também, escrever uma carta, escrever do mesmo jeito. Eu não fico super sim. abreviando as palavras, então assim, não é do meu estilo, então eu também não procuro muito escrever dessa forma, né?
Uhum. Então, tem isso também. Às vezes, eu sei que você pode entender muito bem isso, mas tem muita gente que não entende, que acha que você precisa falar daquele jeito para ser fluente, né? E não Entendi. necessariamente. Até porque eu não falo do jeito que um monte de brasileiro fala. E nem quero, né? Entendi. E mesmo É, assim eu eu, assim, sou normalmente fluente. também, quando eu vou conversar por escrito, eu costumo utilizar as formas completas das palavras, não por abreviações, mas essa low-key, no inglês, eu ouço os Mas adolescentes vamos falarem, o público mais pesquisar. jovem, e não consigo entender o que significa. Vamos pesquisar. Calma aí, só um minuto. Eu tenho um computador aqui. Eu não sei se Não. mais alguém aqui no chat já ouviu. Eu gostaria até que falasse se já ouviu, porque eu sempre, não sempre, mas às vezes eu ouço em série e eu Uhum. nunca entendo o que eles querem dizer com isso. Nada que uma pesquisa não funcione. Vamos lá. Eu quero pesquisar porque Nossa, estou com 9% de bateria, assim fica bem fácil. Vamos lá. Low key. Ó, aí o que eu colocaria? Low key meaning no Google. Uhum, De significado, né? E isso vai servir para quando você está estudando e você quer saber o significado de uma coisa sem necessariamente traduzir. Ou às vezes não tem como você traduzir, às vezes é uma expressão, no seu caso, né? Então vamos lá. Low key. Low key can mean quiet, restrained, moderate, or easygoing. Sentidos completamente diferentes. Vamos lá. It can also behave as an adverb, meaning of low or moderate intensity, like doing something but in a chill way. For example, we're having a party at my place, but keeping it low key so the neighbors don't complain. Nesse sentido aqui eu entendo perfeitamente. Então vamos fazer isso mais num modo mais chill, sabe? Relaxado, de boa. Eu acho que mais eu comedido, assim, colocaria mais como de. relaxado. Comedido tá um pouco formal. Eu colocaria como de boa, né? Uma Entendi. expressão do português, de boa. Então, let's keep it low key. Nesse caso, significa vamos manter isso mais de boa. Entendi. Mas no sentido que você falou, fala de novo a frase. Por exemplo, I low-key feel like he's. Nossa, peraí, eu tenho que formular uma frase agora. É tipo assim, I low-key wanna buy a new phone, por exemplo. Parece que é algo como I kinda wanna buy a new phone. Né? Eu Foi o que eu meio pensei. que. Mas procurando vários significados, inclusive tem um no Cambridge Dictionary. A low-key event is quiet and without a great show of excitement. Tipo, uma coisa mais, é o que você falou, comedida, de boa, né? Uhum. Mas parece que é um significado um pouco mais de dicionário. Mas aqui no dicionário só tem esse significado. Simple and not attracting. Attention é uma coisa que não chama muita atenção. Uhum. Vamos Olha, ver eu no Urban particularmente acho Dictionary. que deve ser algo traduzível como, por exemplo, sorta ou kinda. Eu acho que Kinda. Ó, tô deve vendo ser aqui, mais ou menos inclusive, isso. num site chamado Urban Dictionary. Eu acho que Ah, eu gosto desse talvez site, é alguém muito bom pra achar conheça. gírias. Eu conheço. Ele vai ter gírias, coisas que surgiram recentemente que não vai ter no dicionário, coisas Uhum, que pessoas de uma certa região só falam, então não vai ter no dicionário. sim. Aqui no Urban Dictionary, ele tem dois significados: quiet and relaxed, not very forceful, emotional or noticeable, of low intensity. Então, algo como de baixa intensidade, não é, talvez possa entender como não é algo que eu quero muito, mas eu Uhum, tô afim e talvez a gente substituiria por um I kinda, né? I uhum, kind of. Então, isso é um exemplo de que às vezes, se você ficar procurando muito um significado exato, talvez você não vai achar. Mas entendi. uma das melhores formas é você ir pelo contexto. Então você vai ver aquilo em várias diferentes situações e tentar ver o que Uhum, elas têm em comum. Porque, obviamente, você vê a palavra em uma frase, não quer dizer que vai ser aquele significado que você está pensando. Mas se você vê em 20 e você está achando ainda que é o mesmo significado, então muito provavelmente ele tem aquele significado. Entendeu? entendi. Aí eu acho que o nível de vagueza da expressão diminui e você consegue atribuir um sentido um pouco mais objetivo àquela expressão, né? É. Mas esse vocabulário meio teenager, às vezes não tem muita explicação, né? É verdade, verdade. Não tem muito como você decifrar. Até hoje,
eu vejo umas expressões que eu fico, o que quer dizer isso? Em português, eu fico, gente, de onde tiraram isso? De onde inventaram isso? Porque não faz sentido. Sim. A minha mãe, então, ela fica, mas não tem nada a ver. Aí minha irmã, mãe, mas é meme. Aí minha mãe, mas não tem nada a ver. Então é meio difícil às vezes, né? É muito. Vai mudando muito, né, o significado das coisas. Mas acho que deu pra gente conseguir ter uma noção do que é, né? Não, dá sim. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Muito obrigado, viu? Perfeito, nada. Obrigado Tchau. mesmo. Tchau, tchau. Vamos lá. Quem será o próximo? Who's next? Oh my gosh! What? Uma limpeza de pele, eu entrei Agora aqui, vai ter que participar. chocada. Olá, Aline. Ai, gente, agora eu fico até com vergonha. How are you, Cíntia? I'm good. Você fala de onde, Aline? São Paulo. São Paulo. E como eu posso te ajudar com as máscaras faciais? A minha dúvida que eu tenho é sobre preposição. Eu sei que a gente tem que estudar bastante, né? Mas a dúvida que eu tenho bastante, mesmo assim, que eu ainda sou ainda nível intermediário, é sobre o over. Over. Eu já vi alguns vídeos seus, que os seus vídeos me ajudam muito nesse meu processo de aprender inglês. Mas qual é a sua dúvida especificamente com over? Um exemplo, eu vi que você tem um vídeo que você fala The people over river, que eu sei que as pessoas estão que é através do rio. Não deu pra explicar direito, né? Eu tô tão chocada que eu fui aceita numa live. Não. Eu entendi que você quer me dar alguns exemplos, mas a sua dúvida é em relação ao que com o over. Não entender o significado, o que é exatamente. Quando usar, porque eu sei que o over às vezes a gente pode colocar numa frase abaixo, durante, sobre. Ó, eu tenho Aí, uma boa essa pergunta que vai fazer você refletir sobre isso. A gente tem a palavra em português, ponto. Quando que eu posso usar a palavra ponto? Para muitos sentidos. Ponto para uma conversa, um ponto de. O que significa ponto? Um ponto final de uma conversa, o ponto de uma frase, o final de alguma coisa que está acontecendo? Tá, pode ser. Pode ser um ponto de ônibus? Sim, Pode ser levar um ponto no hospital? pode. Nem fui por esses caminhos, é verdade, né? Então, quando Nem que eu lembrava sei desses quando eu pontos. uso ponto? Como é que eu sei? No contexto da frase. Pelo contexto da frase. Ponto tem vários significados. Ponto pode ser costurar pedaços de pele que estão separados. Ponto pode ser um local específico onde você tem que esperar o ônibus. Ponto pode ser num site e eu tenho ponto, www. Ponto. O ponto pode ser o ponto do jogo de basquete. Tem vários significados. Eu simplesmente vou ter que acostumar com cada um deles e usar sempre que eu precisar daquele significado. Eu quero falar de ir costurar a minha pele porque eu caí, eu vou usar ponto. Eu quero falar sobre terminar uma frase e colocar uma pontuação, vou falar ponto. Over. Eu quero falar que tem mais de tantas pessoas, eu vou usar over. Over 100 people. Mais de 100 pessoas. Eu vou usar over quando eu quero falar que está lá, vou over there. Eu vou usar over, e aí a gente tem vários significados para over também. Você tem que saber todos eles agora? Não. À medida que você for tendo contato com eles, você vai aprender um novo significado para over. E depois mais um, e depois mais um. Aí você vai esquecer um. Mas tá tudo bem, que aí você aprendeu outro. Aí depois você relembra aquele que você esqueceu. E vai esquecer outro. Até você ir aprendendo e fixando eles. Entende? Certo. Obrigada. O ponto ajudou você a entender, né? Ajudou sim, eu assisto seus vídeos, eu acho eles perfeitos. Quando eu comecei a entender o from, eu falei, meu Deus. É você isso, as ensina coisas muito vão. bem, eu sou método incrível. Vai começando a ficar claro, né? Aos poucos. Sim, tá bom? Tá? Obrigada. Mas continue lá a Fiquei sua feliz máscara pela- facial. Com essa cara assim, eu vou lá tirar ela agora, tá bom? Mas pelo menos vai estar com a pele hidratada agora, né? Pois. Tchau, tchau, Tá Aline. bom, pai? A Aline foi pega desprevenida. Vamos lá. Olá. Oi, teacher. Tudo How are bem? you? Tudo I'm bem? good. How are you doing? I'm fine. Thanks. E Lara, você fala de onde, Lara? Eu sou do Ceará, de Fortaleza.
Fortaleza, bastante gente de Fortaleza. Como eu posso te ajudar, Lara? Eu tenho algumas dúvidas quando é que a gente usa o superlativo e o comparativo, tipo bigger e biggest. Eu tenho um pouquinho de dúvidas quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro. Eu sei que a senhora tem até um vídeo na internet sobre os superlativos Você já gigantescos. assistiu? Já assisti para fazer a prova, mas mesmo assim ainda continuo com algumas dificuldades quando que eu vou usar cada um. Tá, você assistiu e você não entendeu nada. Não, é porque eu não estou me lembrando agora, mas eu lembro que eu tinha muita dúvida nesse sentido, de quando eu vou Tá. usar. Aqui eu vou ter com você aproximadamente 5, 10, 15 minutos. Não tenho como compartilhar minha tela, te mostrar exemplos. Então, a Certo. melhor forma é você assistir novamente aquela aula. Novamente aquela aula, né? E deixa eu. Ah, eu também escrevi A minha outra. melhor explicação sobre esse assunto está naquela aula. Certo, que é porque tinham dois vídeos, eu acho. Tinha um vídeo mais curtinho e o mais longo. Assiste Acho o que eu mais vi o mais. longo possível. Eu assisti o curtinho, mas foi muito claro ele. Uhum. Aí eu queria saber também sobre quando é que eu vou usar o miss e o lost, que é de perda, de perder, né? Lose, miss. Lose, Uhum. é. Quando é que eu Então, vou tem usar? duas formas de você saber quando usar. A primeira forma é você procurar no Google todas as formas, fazer uma lista e ficar andando pela casa e decorando. Essa é a primeira forma. A segunda forma é toda vez que você entrar em contato com o inglês, você vai ver uma expressão com miss e vai absorver. Ah, miss. Quando ver com lose, lose. Tem Porque essas duas geralmente formas. a gente lembra de miss, I miss you. E de lost é de perder alguma coisa. Alguma Tá. coisa no sentido Miss tem mais de de um significado. Lembra do ponto, tá? isso, I miss isso. you, sim, significa estou com saudade de você, sinto saudade de você. Miss, traduzindo para o português, pode ser perder. Miss ou lose. Só que cada um com uma situação. Você fala, you miss the bus, but you lose the keys. Geralmente, o lose é com coisas que você perdeu e você não sabe onde está. Geralmente. Não vai ser sempre, tá? Certo. Por exemplo, a expressão I lost my mind. Perdi a cabeça. Você sabe, quer dizer que você perdeu a cabeça e não sabe onde ela está? Não, eu sei, ela está aqui. É uma expressão. Então, por isso que eu falo, geralmente. Então, você precisa entrar em contato com o inglês e, aos poucos, absorver cada uma separadamente. Tá? Quando você entrar em contato com I lost my mind. Então quando eu quero falar que eu perdi a cabeça, me estressei, e você vai usar lost, que é o passado de lose, né? I lost my mind. Por que não vai usar miss? Porque a pessoa não usou miss. Usou lose, então eu vou usar lose também. Entende? Tá certo. Você vai muito obrigada. absorvendo aos poucos o uso de cada um. Mas tem outra opção de memorizar. Mas possivelmente você só vai lembrar 24 horas depois ou 2 dias depois. Se tiver uma memória muito boa, uma semana não depois. É o meu caso. Então, a segunda forma é melhor. É bem melhor. Muito obrigada, Tá bom? teacher. Nada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos lá. Hello. Hello, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Clayton, certo? Isso, Fala certo. de onde, Clayton? Sou de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba. Hoje tem bastante gente de São Paulo também, né? Como eu posso te ajudar? Então, eu tô iniciando agora, né? Comecei há pouco tempo. A minha dúvida mesmo é na preposições, né? Eu assisti um vídeo seu que você tava falando lá para não esquentar muito a cabeça com isso e tal. Mas mesmo assim que eu fiz aquele dicionário todo que você tinha comentado no vídeo, né? Fez o a minha dicionário, dúvida, como assim? por exemplo, que nem você falou, ficar pegando as letras, ficar escrevendo, fazendo. Até tá aqui no caderno aqui, rapidão aqui. Por um exemplo, Entendi. uma marcações assim, ó. Tá. Legal. Você Aí pegou você a falou- palavra que você não conhecia e foi colocando Isso. exemplos ou significados. Isso. Quais Daí palavras você tem eu. aí, por exemplo? Bastante, hein? Me dá uns 3. Pouquinho, por aí.
Me dá umas 3 palavras que você anotou. Eight, né? Eight. A, the number. Number 8. É. Ok. Outra palavra que você anotou. On. O-N, né? Isso, é on. On. Uhum. Daí Mais o que na você tradução anotou? tá em, nós, na, né? No caso. Datas, finais de semana, dias da semana, né? No caso. Daí eu fui anotando aqui, ó. Across, no outro lado, no caso. Along, ao longo de, junto a. Daí assim Tá. vai indo, Você né? tá fazendo parece que é mais um tradutor do que um dicionário. Uma coisa que você fez que foi interessante foi você colocar on e você colocar os usos ao lado. Que Sim. você colocou, né, para dias da semana, para datas, né? Você vai colocar Sim. situações. Isso é bom, tá? É bom. Não é bom você colocar em, no. Por quê? Porque você vai se deparar com uma frase do português que tem em, mas não se usa on. Aí sua cabeça vai fazer o quê? Vai Explodir. falar, meu Deus, o inglês é difícil, eu não sirvo para isso. Mas você está ajudando um pouquinho a ele ficar complicado. Então, eu sei que, principalmente você que está começando agora, você está tentando entender o que está acontecendo, está tentando estudar, né, sozinho. Mas uma dica é, não coloque a tradução, principalmente quando se fala de preposição, que é o que você falou que é a sua maior dúvida. Preposição, ela pode ser muito diferente quando a gente fala no português e quando a gente fala no inglês. Diferentemente de um substantivo, que, por exemplo, cachorro. Cachorro é dog. Tudo bem você botar a tradução. Agora, quando a gente está falando de preposições, artigos, talvez alguns advérbios, as coisas ficam um pouco mais estreitas, tá? Então, isso que você fez aí de colocar quando você vai usar a preposição é ótimo, tá? Ah, vou usar nesse sentido, nesse. Por quê? Não tem tradução. Usou dias da semana, bota on. E aí você precisa pensar um pouco menos no português. Usou dia de semana, bota on. Isso é uma maneira excelente, tá? De você ir absorvendo a informação. Sempre tenta colocar exemplos também. Além de quando usar, bota exemplos também. Isso é bom. E aí você pode pegar até os exemplos no Cambridge Dictionary. Você não precisa nem criar da sua cabeça. Pode colocar um exemplo de lá. Tá bom? E uma outra dúvida também iniciante quer já pegar tudo e começar a colocar na cabeça, né? Que é iniciante Você falou das, Fórmula 1. você falou das séries, né? Então, eu queria uma dica sua, se coloca a legenda ou tira a legenda. Porque com a legenda eu consigo ler normal, sem a legenda consigo entender também. Só que eu não sei, com o começo eu não consigo ver a palavra em português ainda. Alguma coisinha que a gente aprende no dia a dia, na correria, a gente vê ali, né? Tipo home, casa, dog, que nem se for cachorro, I am, assim a gente vai indo. Qual seria a melhor dica? Tipo, acompanhar a legenda ou tirar a legenda só na audição mesmo para pegar mais ênfase nas palavras? Você está assistindo com legenda em inglês ou português? Em inglês. Em inglês. E está sendo tranquilo acompanhar com a legenda em inglês. Você consegue Tá sendo entender? tranquilo. Consigo entender e ainda até meio que vai acompanhando, lendo com a boca, né? Vou lendo você com a tá boca, não falando vou lendo com a junto. mente. Vou falando, vou assistindo e falando baixo, né? Eles vão falando, legal. É rápido, mas eu tô tentando acompanhar desse jeito. Quanto mais eu pronunciar, eu acho que a palavra sai melhor, né? Com Daí até certeza. eu conseguir entender o português. Com certeza. Uma coisa eu não entendi exatamente o que você falou de passar a palavra para o português. Eu achei que você estava botando a legenda em português. Não entendi essa parte. Não, tipo, se eu assisto a série com a legenda, né, em inglês, acompanhar lendo, ou só na audição mesmo. Se você se sente pronto para tirar já a legenda, tire. Porque olha só, quando você está assistindo com a legenda, você está se dividindo entre ouvir e ler. Você está usando dois sentidos para poder absorver a informação. Ou seja, então você não está usando 100% da sua audição, nem 100% da sua visão. Você está dividindo, está meio a meio. Quer melhorar mais o seu listening? Quer dar um gás maior no seu listening? Então só escute, tire a legenda. Quer melhorar mais ainda a sua leitura, o seu reading, ler e compreender sem ninguém estar falando? Só leia. Você pode usar os dois? Pode, tranquilamente. Sabendo que vai estar dividindo um pouco a atenção. Até porque mesmo que você não queira ler, você não consegue. Você vai ler a legenda, né? Ela tá ali, você vai ler. Não tem como. Não tem como. É automático. Então, tira. Se você se sente, principalmente se você se sente pronto e quer fazer esse teste, tire a legenda e fique só na audição.
Vai te ajudar muito mais Poxa. a melhorar o listening, com certeza. Tá bom? Brigadão, daí assim que eu ver, daí eu te dou um retorno. Falar, tá legal agora. Manda lá no Tá Instagram. bom? Aqui, né, no Instagram. Tá bom. Tchau, Brigadão, viu? tchau. Nada. Tchau, tchau. Vamos lá. Olá, Oi, tudo bem? tudo? Você? Tudo ótimo. Seu nome é Mary? Stephanie Marie. Stephanie. Ah, tá, porque eu tô vendo o primeiro nome. Tá. Stephanie, fala de onde? Falo do interior do Rio. Do Rio. De onde do Rio? Sou da região serrana. Ah, legal. E qual é a sua dúvida? Como posso te ajudar? Então, eu assim, já faço um tempinho curso. Eu queria saber só assim, algumas dicas que você tenha para melhorar na conversação, que é uma coisa que pega para mim, né? Uhum. Qual o problema que você está tendo com a conversação? Então, como eu não pratico muito, quando eu vou falar, fico meio que travada. Eu Você já sinto me que eu deu a demoro solução. muito para juntar. Você já me deu a Qual? solução. Como eu não pratico muito, eu fico travada. Ou seja, ficar travada é uma consequência da causa como eu não pratico muito. Você já me deu a solução. Você precisa praticar mais? Então, mas tá. É. Eu Tá. falo comigo mesma. Com Com outras quem? pessoas, com outras pessoas. Você mesmo falou que já faz curso há um tempo, certo? Sim. Você pratica a conversação no seu curso? Conversa com outras pessoas? Sim, mas assim, um tempo bem reduzido, digamos assim. Você passa quanto tempo ali por semana conversando? A aula tem 1 hora, eu fico, sei lá, uns 10 minutos. No 10 máximo, assim. minutos conversando? Se eu forçar mais, eu fico uns 10 a 15, assim. Se você forçar. Se eu me, assim, posicionar mesmo. Se você ficar quietinha no seu canto, 0. Aí, só se o professor pedir, enfim. Tá, e você faz aula quantas vezes na semana? 2. 2. Então, se você forçar, vamos pensar na melhor situação possível. 10 minutos um dia, 10 no outro. 20 minutos na semana. É muito pouco. É muito pouco, né? Muito pouco. Extremamente, muito pouco. Você precisa conversar, você precisa ir para uma situação, para um ambiente, né, para um talk, em que você converse o tempo todo. Você não seja só ouvinte, porque eu acredito que você esteja muito boa em ouvir. Seu listening deve estar muito bom, porque você ouve muito, né? Não só com mídia, com vídeos, com séries, mas também na aula. Você é muito ouvinte, você está de forma mais passiva. Você precisa estar de forma mais ativa, falando. De preferência, você e mais uma pessoa só. Porque se você não falar, não existe conversa. Então você vai ser obrigada a falar o tempo todo. Se tiver 3 pessoas, você pode ainda não falar que a conversa acontece. Você pode ficar muda. Mas agora, 2 pessoas, se um não falar, ninguém conversa, né? É igual a briga. Se um não brigar, ninguém briga, né? Então, se um não falar, ninguém fala. Então, você precisa se colocar nessa situação. Você faz curso, você tem parceiros de curso. Chama o seu parceiro de curso, colegas que com certeza você tem, você vai marcar de conversar com eles. Pode ser online mesmo. E eu acredito que se eles estão no curso, eles também querem evoluir, né? Então, eles estão prontos para isso. É só você chamar e marcar. Você pode até marcar um por semana. Nem precisa ser a mesma pessoa toda semana. Tá? Consegue fazer isso? Vou tentar. Vai tentar ou vai conseguir? Vou conseguir. Vai conseguir. Quem tenta não consegue. A gente vai conseguir. Tá bom? Então, assim que acabar aqui, chama um colega. Você tem algum colega, uma pessoa próxima no seu curso? Tenho sim. Então, chama essa pessoa. Qual é o nome dela? Dele? Eu posso falar aqui mesmo? Pode falar? Agora eu não sei. O nome dessa pessoa que você é muito amiga no curso? Maria? Maria. Você vai ligar para Maria. Hey, Maria, what's up? Fala já em inglês. What about having a conversation tomorrow night? We can talk about the weather. The weather é meio chato, né? We can talk about... Aí vocês podem falar sobre o que vocês gostam. Nails, or college. Não sei o que vocês gostam de conversar, enfim. E aí ela fala, Polemic of stuff. course, let's make it happen. Entendeu? Mas você precisa chamar essa pessoa, se comprometer e conversar com ela pelo menos 1 hora por semana. 20 minutos é muito pouco. Tá bom? E aí você vai começar a destravar aos poucos. Alright?
Alright. Então fica esse desafio para você. Vou tentar, vou conseguir. Vai conseguir, tentar não. Conseguir. Tudo certo. Então tá bom, sucesso. Bye, bye. Obrigada. Bye. Vocês estão muito espertinhos, gente. Vocês já vêm com a solução. Assim fica fácil para mim, poxa. Manda uma mais difícil. Vamos lá. Será que conseguimos chamar a última pessoa do dia? Oi, Olá, tudo bem? Seu nome é Giovana? tudo. É Giovana, Giovana, você fala de onde? Minas Gerais, Minas Gerais. Arcos. De onde de Minas? Arcos? Arcos. Legal. E qual é a sua pergunta? Como posso te ajudar hoje? Eu tenho estudado desde 2020, já tem uns 8 meses e eu tô até indo bem, mas eu sempre tenho eu vou ter um cronograma. Eu fiz até uns cronogramas aqui no meu guarda-roupa, né? Eu tenho muita dificuldade em formar frases, por exemplo. Como você tem E estudado também nesses últimos 8 meses? eu tenho assistido umas aulas de um curso da Cultive de inglês que eu gosto bastante. E também eu vejo muito suas dicas e eu estudo às vezes pelo Duolingo, vejo séries. Tá. Quando você assiste uma série, o que que você faz enquanto você assiste essa série? Eu via Friends, mas só que tiraram da Netflix. E eu tava conseguindo entender bastante os episódios. E eu punha a legenda em inglês, o áudio em inglês, e eu escutava, e as palavras que eu não sabia, eu anotava. Mas aí tiraram Friends, e eu tô assistindo The Good Place e Modern Family, que eu gosto bastante. Tô até gostando. E eu ponho em inglês, só que a maioria eu não entendo as Tá, palavras. você anota as palavras que você não conhece e o que você faz com essas palavras? Eu geralmente reviso, mas só. Tá, uma coisa que você pode começar a fazer é, com essas palavras, você vai tentar criar frases para elas. Nem que sejam frases simples. Por exemplo, você está assistindo o seriado e você viu a palavra bottle. Fala, nossa, não conheço a palavra bottle. Vou anotar. Anotou a palavra bottle, aí você começa a pesquisar o significado dela. Se você já entendeu pelo seriado, pelo contexto, ótimo, não precisa pesquisar. Mas se você não entendeu, você vai no Cambridge Dictionary. Se não entender, vai no Google Imagens. E nesse caso você vai ver uma imagem lá bem, né, da bottle. Se não entender, você vai no Google Tradutor. Mas, às vezes, na maioria das vezes, você não vai precisar chegar lá. Beleza, agora eu sei o que é bottle. Nesse caso, eu até desenharia. Botaria um desenhozinho de uma garrafa assim do lado, para não precisar fazer tradução. E eu colocaria um exemplo, tá? Do mais simples que você conseguir. E nesse caso, da sua cabeça, porque você está praticando criar as frases. Você está com essa dificuldade. Então, escreve uma frase. Eu escreveria, vamos supor que eu estou começando agora no inglês, tenho poucas palavras no meu vocabulário. Eu escreveria I have a gray bottle. Eu olharia para minha garrafa e veria que ela é cinza. Vamos supor que eu não sei falar cinza. Pesquiso como falar cinza. Gray. I have a gray bottle. Eu tenho uma garrafa cinza. Quanto mais você faz isso, melhor você vai ficando nas formações de frases. Por quê? Porque a estrutura já vai estar tão repetitiva, tão fixa na sua cabeça, que você vai começar a não errar mais. Ou, melhor ainda, a lembrar facilmente da estrutura. Então, quando estiver assistindo um seriado, não só anote a palavra e revise, tá? Você precisa tentar criar uma frase com todas elas. Ok? Tá. E eu tenho mais uma dúvida, tipo, eu não tenho ninguém para conversar. Meu primo, ele é fluente em inglês, mas ele trabalha sempre e não dá para ter muito contato. Ele mora na mesma cidade, mas ele não tem muito tempo. E eu não tenho ninguém para conversar. Nesse caso, você vai precisar buscar pessoas na internet gratuitamente ou não. Quantos anos você tem? 12. 12, tá. Você ainda não pode entrar no caminho da fluência. Eu te daria essa opção também. Mas você pode procurar pessoas aqui no Instagram. Aqui no Instagram, todas as pessoas dos comentários querem se tornar fluentes. Elas estão aqui com esse mesmo objetivo.
Procure pessoas ali, chame essas pessoas na DM. Você vai encontrar alguém para conversar, tá bom? Tá, Mas tá. procure, tá? Não pode esperar que alguém queira conversar com você porque a pessoa quer. Dificilmente isso vai acontecer, tá bom? Obrigada. Ajudei? Ajudou. E Então, tá bom. os meus estudos, eu tô estudando, né, na Cultive, tô fazendo a série. O que você acha que eu poderia fazer mais para dar uma melhorada ainda mais? Estudar todos os dias. Eu estudo, eu Estudar fico o todos dia os inteiro dias. estudando. Eu às Ótimo. vezes eu só leio às vezes, mas só isso eu estudo todo dia. Vídeos, séries, anote palavras, procure É. textos para ler, se grave contando uma história, depois ouça para ver se você, o que você errou, o que você pode melhorar e converse. Se eu fosse você, eu focaria só em uma coisa agora. Não é fazer várias coisas diferentes necessariamente que vão fazer você chegar à fluência, mas fazer as coisas certas. Então, você procurar uma pessoa agora para conversar com você é o seu próximo objetivo, tá bom? Obrigada. It's a Nada. pleasure to meet you. Yes! Thank you. Bye, bye. Thank you. Nice Bye. to meet you. Então é isso. Um beijo, até amanhã. See you. Bye, bye.